Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. E você sabe que dizer a verdade é uma ferramenta poderosa e às vezes ela pode até machucar também. Quantas vezes você na sua vida já não se viu numa obrigação ética, numa obrigação moral de dizer a verdade para alguém que você conhece? Você sabe que ao dizer essa verdade, a sua relação de amizade, a sua relação afetiva com essa pessoa pode ficar abalada. Às vezes você fica angustiado, porque você quer dizer que para a pessoa que ela está caindo num golpe, que ela está se iludindo, que ela tem uma enfermidade, que ela precisa se tratar daquela enfermidade, ela tem um vício, que ela está sofrendo algum tipo de traição, algum tipo de ilusão, ou que ela está sendo induzida a um erro por alguma série de razões. Às vezes a pessoa vai ficar muito magoada com você por você estar expondo essa verdade e às vezes ela vai se sentir frustrada por não ter enxergado essa realidade anteriormente. E hoje está acontecendo isso no nosso país com pessoas que estão perto de nós, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na nossa vizinhança, nas pessoas que a gente não conhece, que a gente escuta de repente uma conversa e a gente fica querendo colocar algum alerta, dizer para aquelas pessoas que elas estão erradas, que elas estão sendo iludidas. E hoje eu estou fazendo essa abertura especificamente para dizer que se você que está chegando hoje pela primeira vez, você acredita em Bolsonaro, você, meu amigo, minha amiga, você está sendo enganado, você está sendo enganada, você caiu no Marapuca, você está sendo vítima de um estelionatário político, uma pessoa sem escrúpulos, uma pessoa que fez da mentira uma forma de fazer política e de enganar as pessoas. Eu vou falar um pouco mais disso, mas se você está chegando agora no nosso portal, eu convido você a se inscrever no nosso portal, conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhar se você acha que tem verdades aqui nos nossos papos, a dar o joinha para a gente chegar mais longe e mandar seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, eu já comentei com vocês aqui, até utilizei aqui uma expressão da Bíblia, apesar de não ser um profundo conhecedor da temática, mas como o Bolsonaro invoca a figura de Deus em todos os momentos, ele está muito conectado, ele tem um apoio político no meio evangélico, eu passei também a me interessar pelas questões que dizem respeito à espiritualidade, à Bíblia, com mais intensidade. Eu conheci apenas superficialmente. Mas dentro desse ambiente da fé, eu sublinhei aqui já em outros programas, um versículo de João 8,44, que fala sobre a pessoa que usa da mentira como uma ferramenta. Se essa pessoa é uma pessoa que tem alguma proximidade com Deus, com Cristo ou com o diabo. Diz aqui o versículo: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Homicida desde o princípio. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu estou dizendo isso, gente, porque eu tenho acompanhado os pronunciamentos de Bolsonaro e já faz mais de um ano, e ele voltou a repetir essa ladainha, essa mentira, especificamente em ambientes religiosos. Nos Estados Unidos, ele teve lá uma reunião com religiosos brasileiros, pastores, enfim, figuras lá do mundo da religião. E foi lá que ele mentiu pela primeira vez, dizendo que tinha provas, e a comunidade evangélica, os pastores, tinham que cobrar isso dele. Olha, estou escutando, presidente, que o senhor disse uma mentira na nossa comunidade. O senhor tem que desfazer isso, o senhor tem que apresentar provas disso que o senhor disse, porque a mentira é a fala do diabo, é a representação do demônio. Então vamos ver aqui, conferir o que o Bolsonaro disse para esses religiosos nos Estados Unidos. Vamos lá. Fraude nas eleições de 2018. Pelas provas que tenho nas minhas mãos, que vou mostrar brevemente. Eu fui eleito em primeiro turno, mas no meu entender houve fraude. Tá? E nós temos não apenas uma palavra, nós temos comprovado brevemente, eu quero mostrar, porque nós precisamos de aprovar no Brasil um sistema seguro de apuração E aí, lá de fora, o Bolsonaro foi questionado, mas que provas são essas? E ele ficou muito irritado, ele fez aquele ar de homem misterioso, né, do herói, contra tudo e contra todos, que ele ia mostrar essas provas. Bom, passou mais de um ano e teve mais um evento agora também de religiosos lá em Goiânia, onde ele repetiu a mesma coisa,
Um ano já dava para ele ter apresentado essas provas, já que ele quer mudar o sistema eleitoral do nosso país e ele diz que as urnas não são confiáveis, ele tem que mostrar elementos para isso servir de convencimento. Mas como o Bolsonaro, ele é um homem que mente o tempo todo e ele tem jogado o nosso povo brasileiro, os nossos irmãos à morte, que compromisso esse homem vai ter com uma questão política? E ele disse aqui, de novo, no ambiente religioso. Vamos lá. Se afuninou a campanha. Eu fui eleito no primeiro turno. Eu tenho provas materiais disso. Mas o sistema, a fraude que existiu sim, me jogou para o segundo turno. Então ele repete isso. O sistema, ele fica se colocando o tempo todo nessa de um homem antissistema. Logo ele que tem feito tudo para quem está no topo da pirâmide econômica do nosso país ganhar mais dinheiro. Vamos lembrar que no governo Bolsonaro a distância entre os super ricos e os pobres aumentou de uma forma muito grande. Se você é pobre, você está na linha de pessoas que ganham um salário mínimo, você teve uma perda de 20% no seu poder de compra no último ano. E se você está um pouco acima, você é considerado uma classe média baixa, você perdeu no mínimo 10%. Se você está na faixa de tributação do imposto de renda, você foi tungado, você foi roubado, você foi lesado porque não houve nenhum reajuste na tabela de imposto de renda, então você teve menos recursos, mas você pagou mais impostos. E nós não tivemos retorno de investimento públicos para a nossa melhoria de vida. Então, quem está ganhando muito no governo Bolsonaro são as pessoas do andar de cima. Se você ainda tem dúvida que Bolsonaro está te enganando, é só você ir ao supermercado. Você vê quanto você gastava há um ano atrás, quanto é que você está gastando agora. E o Bolsonaro vai dizer para você que os preços subiram porque houve a política do fique em casa. Eu pergunto a você, o que tem a ver o preço da galinha com você ter ficado em casa? O que tem a ver o preço do boi pelo fato de você ter ficado em casa? O preço do ovo, da linguiça, da farinha de trigo. O que isso tem a ver você ter ficado em casa? Qual o impacto que tem para o preço aumentar? O Bolsonaro vai mentindo descaradamente em cima de tudo que ele fez da mentira, esse comportamento político. O ministro Barroso, hoje na CNN, ele falou sobre isso. E ele fez um comentário aqui sobre essas falas do Bolsonaro repetidas sobre uma suposta e mentirosa fraude eleitoral. Vamos lá. Pelo presidente Jair Bolsonaro, e se ele já prometeu entregar ao senhor, o ministro responsável pela Justiça Eleitoral, as provas de fraude que ele diz ter para que essas supostas fraudes não se repitam em 2022. Sendo nunca houve fraude documentada, jamais. A única vez em que houve algum tipo de questionamento foi a auditoria solicitada pelo, à época, candidato Aécio Neves, que foi feita e não apurou absolutamente nenhuma impropriedade, porque não há. Se o presidente da República ou qualquer pessoa tiver alguma prova de fraude, porque eu não tenho paixão por urna eletrônica, não, eu tenho paixão por eleições limpas. E, portanto, qualquer pessoa que tenha alguma prova de fraude ou de impropriedade tem o dever cívico de entregá-la ao Tribunal Superior Eleitoral. Estou esperando de portas abertas e de bom grado. Gente, então, cadê as provas? Né? A gente passou um tempo perguntando cadê o Queiroz, até o Queiroz ser descoberto, e a pergunta que não quer calar é cadê a fraude? Cadê as provas das fraudes? Bolsonaro está mentindo para o povo brasileiro e ele usa o tempo todo ambientes de religiosos para pregar sobre a mentira. Como é que tem gente que acredita no Bolsonaro? Bom, hoje tem um artigo muito interessante do Eugênio Butti. Antes de falar do artigo, lembrar aqui notícias que eu vi hoje no jornal, que o governo repassou R$120 mil em cachê para o apresentador bolsonarista Siqueira Júnior. O cara ganhou R$120 mil. Siqueira, para quem não sabe, é aquela figura que está na internet o tempo todo e também está no seu programa de televisão com situações absolutamente bizarras. Defende o governo Bolsonaro para cima e para baixo, defendeu a cloroquina, foi contra o isolamento, fez toda a pregação, é a favor de armas, de extermínio de bandidos. Ele fala tudo aquilo que o bolsonarismo pensa, que exterioriza, né? E ficou revelado agora que ele faz isso porque ele ganhou muito dinheiro.
Os 120 mil reais é uma graninha boa. E ele disse o seguinte, para explicar, olha, se me pagar eu falo qualquer coisa. Eu defendo cinta para emagrecimento, remédio, eu defendo plano de saúde, vendo urna funerária, defendo o governo, Ministério da Saúde. Ou seja, é uma pessoa que não tem ética, não tem escrúpulos. É uma pessoa que usou sua imagem de uma forma irresponsável para jogar as pessoas à morte, defendendo o comportamento que o Bolsonaro teve. Então, gente, o Bolsonaro ele é o responsável principal por esse genocídio no nosso país, mas as pessoas que estão próximas dele também são responsáveis. E esses nomes a gente não pode esquecer jamais. Essas pessoas elas têm que prestar contas à sociedade. Hoje, saiu um artigo muito interessante do professor Eugênio Butti, falando do que está acontecendo com essas pessoas que a gente quer chacoalhá-las, né? Dizer, meu amigo, você está sendo enganado, você está sendo roubado. Já te roubaram a Previdência Social, te roubaram direitos trabalhistas. O Bolsonaro é uma pessoa que odeia povo. É um homem que não é exemplo de absolutamente nada. É um homem que não pode ser considerado assim um exemplo de pai de família, não pode ser considerado um exemplo de uma pessoa benemérita, de ter ajudado instituições de caridade, não pode ser um exemplo de educador, não pode ser um exemplo de uma pessoa amante das Forças Armadas, porque se ele fosse um homem tão inspirador de Forças Armadas, os filhos homens que ele tem teriam seguido também a carreira militar. Por que eles não fizeram isso? Eles foram para a política, que é o lugar mais fácil de se locupletar, e um dos filhos está comprando agora uma mansão por 6 milhões de reais, que todo mundo sabe que vale 12, que ele não tem dinheiro lícito para poder fazer esse tipo de compra. Então, quem é que ainda acredita nessa figura? E aí Eugênio Butti, num artigo, inspirado aqui num livro do Andrés Buruzoni, italiano, ele diz o seguinte, quanto mais desaforado for, quanto mais animalesco e mais boçal, mais amado será o líder cyberpopulista, esses líderes que surgiram no tempo da internet. Para usar aqui o conceito que Andrés Buruzoni apresenta no livro Cyberpopulismo, Democracia e Política no Mundo Digital, lançado no mês passado pela editora Contexto. Quanto mais asqueroso e mais contrário aos bons modos, mais festejado, essa é a receita seguida pelo presidente da República. As falanges virtuais o aclamam não apesar da sua falta de boas maneiras, mas justamente por causa delas. Quanto mais desclassificado ele for, mais idolatrado ele será. Então a gente consegue identificar essas pessoas que a gente conhece, para cima e para baixo, que tem uma visão cética de política, uma visão cética do ser humano, uma visão cética de solidariedade, de fraternidade, de amizade. Quem apoia Bolsonaro no final da história? Pessoas que têm um comportamento que a gente poderia chamar de niilista, né? Niilista é aquele cético, aquele cara que é quase que um punk, sem saber que é um punk, um cara que fica contestando o sistema, na sua aparência, no seu comportamento, e nesse caso específico aqui, por conta da sua identificação com o grotesco. Pessoa que olha para o Bolsonaro e se identifica com o Bolsonaro, que não tem vergonha de se identificar com o Bolsonaro. É aquela pessoa que no linchamento, ela está naquela turba, vendo alguém sendo massacrado, mesmo sabendo que aquela pessoa é uma pessoa inocente, que é uma dúvida em relação ao que aquela pessoa fez. E quando nós estamos analisando tudo isso, a gente fica bastante incomodado, a gente quer alertar essas pessoas, dizer, amigo, você está sendo enganado, isso é estelionato. E esse estelionato está se dando porque há um roubo do outro lado na área econômica. O que nós estamos vendo aqui hoje é a entrega da Eletrobras. Eu estava vendo o discurso desse senador Marcos Rogério, uma espécie de Alberto Roberto, né? Essa figura aqui. Vocês imaginam a entrega da Eletrobras sem discurso, sem debate aqui no nosso país, por conta das maluquices que o Bolsonaro vai dizendo de um lado, por conta da pandemia do outro, que é uma coisa muito séria, por conta da omissão dos meios de comunicação de trazerem isso ao debate, e nós estamos vendo a entrega, esse pessoal fazendo negócio. E o discurso do Marcos Valério aqui, do Marcos Valério, não Marcos Rogério, para a entrega da Eletrobras, é o discurso do miliciano no Senado, que se não houver a entrega da Eletrobras, que a gente vai ter apagão. É que o miliciano diz para a vítima lá da comunidade, olha, se você não pagar a conta aqui, se você não pagar a grana aqui, nós vamos cortar a tua conta, nós vamos te expulsar da comunidade. Então não é um debate, é uma extorsão. O homem que está defendendo o governo Bolsonaro no Senado, que está defendendo um governo de 500 mil mortes, 500 mil caixões, é o cara que está cuidando do nosso interesse da energia elétrica, dizendo que está preocupado com a nossa tarifa da energia elétrica. E aí você vai vendo as conexões, porque o discurso é o mesmo discurso dos grandes veículos de comunicação que escondem o genocídio
a responsabilidade direta pelo genocídio. Bolsonaro vê caos no sistema energético sem privatizar estatal. Então, Bolsonaro, o Paulo Guedes e os grandes grupos econômicos, todos os exploradores de tudo que tem de rico, de importante no nosso país, estão todos do mesmo lado. A gente vai vendo aqui os animadores de senzala, ou da senzala do bolsonarismo, esse pessoal aqui do Terça Livre, eles fazendo o mesmo discurso do Paulo Guedes, que tem que privatizar, que a economia está crescendo, que na época do Lula, o Bolsa Família escravizava as pessoas, mas agora no governo Bolsonaro, não, o Bolsa Família liberta. Vê se pode esse tipo de gente. É gente que está ganhando dinheiro, como ganha esse Siqueira, né, para ficar defendendo interesses inconfessáveis. E cabe a nós aqui, o tempo todo, estar tentando alertar essas pessoas. Não adianta a pessoa vir aqui para me xingar, tentar dizer que eu vou ir para Cuba, para Venezuela, que eu sou comunista, porque isso não vai aliviar a tua conta de luz, não, meu amigo. Isso não vai diminuir o preço do teu combustível. A tua família não vai conseguir emprego porque você está vindo para cá xingar a mim, que não me ofende, e outras pessoas também. Não adianta você querer terceirizar a responsabilidade pela desgraça que a sua vida está se transformando e a vida que de todos nós está passando a sofrer. Pelo menos nós que temos essa percepção que nós estamos lidando com um governo de estelionatários, de bandidos, de vigaristas, de exploradores da fé, de mentirosos, pelo menos a gente não vai ter o dissabor de dizer que nós somos iludidos. Agora, você que está acreditando nisso, a cada conta de luz que você for pagar, a cada abastecimento que você for fazer, a cada violência urbana que você presenciar, a cada catástrofe no nosso país, a cada morte de pessoas por Covid, a cada internação problemática da tua família, saiba você que você tem as suas impressões digitais nessa catástrofe. Por falta de aviso, você não pode ainda dizer que apoia esse governo Bolsonaro. Você está sendo avisado. Gente, eu fico por aqui, desculpem mais uma vez a veemência, mas é que a gente fica... Não tem como ser diferente, né? Eu tenho certeza que você me entende. Um grande abraço, gente. Até o próximo encontro. Tchau.